Elias e a viúva de Sarepta. Queridos, nós vamos meditar um pouco a respeito desta mulher. Uma mulher cujo nome não é narrado na palavra. A Bíblia não diz, o nome dela é Joana, é Maria, é Antônia, é Joaquina, é Josefa. Não, apenas a viúva de Sarepta, que era uma região ali onde estava o profeta Elias. E nós vemos, irmãos, que era uma mulher que confiava no Senhor. Uma mulher desconhecida da grande população, uma mulher humilde. A Bíblia diz que ela era uma mulher humilde, mas ela tinha a grande riqueza de ser conhecida de Deus. Eis a nossa maior riqueza, irmãos, eis aquilo que nós devemos almejar na nossa vida, sermos conhecidos e reconhecidos por Deus. Essa mulher, irmãos, ela foi escolhida para ser o canal de bênção na vida do profeta. A região estava passando por uma situação muito difícil, uma seca muito intensa. E o Senhor fala para o profeta Elias: vai até a viúva de Sarepta. E ali você pede pousada, você pede alimento. Veja como o Senhor faz. Veja que maravilhoso, irmãos. É exatamente o contrário da lógica. Porque se nós fôssemos indicar alguém para socorrer outrem, indicaríamos alguém que tivesse posses, alguém que tivesse uma boa situação financeira. Mas o Senhor manda que o profeta procure uma viúva que nada tinha. E vamos ver no decorrer desse estudo o que realmente essa mulher tinha. Mas nós vemos, amados, que ela tinha o suficiente. E o suficiente é a fé em Deus. Quando nós temos fé no Senhor, Ele vem sobre nossas vidas, Ele multiplica os nossos recursos, Ele nos abençoa, Ele nos envolve de uma forma poderosa e grandes coisas acontecem na nossa existência. Amados, nós vamos observar algumas características dessa viúva e, dentro do possível, aplicá-las aos nossos dias. Aplicar essas características às nossas vidas, para que nós possamos ser úteis ao Todo-Poderoso, sermos servos úteis, servos encontrados em condições de fazer alguma coisa para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque mais uma vez estamos reunidos. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para sermos instruídos por ti. Fala, Senhor, ao nosso coração, traz edificação à nossa vida. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir então a nossa Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 7 até o 9. Esse primeiro tópico diz: foi escolhida pela soberania de Deus. O texto bíblico diz, na nova tradução na linguagem de hoje: então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida a você. Amados, você já pensou que é possível que tu sejas um escolhido de Deus para fazer alguma coisa sobre a face da terra? Você já pensou nisso? Deus olhar para você e colocar nas tuas mãos uma missão, uma tarefa. E eu quero afirmar para você que isso é totalmente possível. Deus, na verdade, te chamou e colocou nas tuas mãos uma missão. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. No caso dessa viúva, o Senhor a escolheu para que alimentasse o profeta, um homem que seria extremamente útil ao reino de Israel. E isso aconteceu aproximadamente 9 séculos antes do nascimento de Cristo Jesus. Durante o reinado de Acabe e Acasias, foi neste período em que o profeta Elias esteve a serviço do Senhor ali em Israel, no Reino do Norte. Amados, é muito interessante como Deus foi maravilhoso naquele momento, como o Senhor foi fiel para com aquele profeta, como o Senhor usa dos meios. Primeiro, o profeta precisava de alimento, ele precisava ser acolhido. O Senhor levanta alguém para dar o alimento e para acolher. É assim que o Senhor age. O Senhor não desampara os seus. Se você precisa de uma bênção do Todo-Poderoso, procure a exemplo do profeta Elias.
ouvir a voz do Senhor. Procure a exemplo do profeta, ouvir aquilo que Deus manda fazer. E a partir do momento que você ouve a voz do Senhor, que Deus fala o teu coração, tenha convicção que o Eterno já preparou o outro lado, já preparou o resultado para a tua necessidade. Assim foi com este homem, irmãos. E quando ele chega até aquela mulher, ele descobre que era uma pessoa extremamente humilde. Não tinha muito para oferecer, mas aquilo que ela tinha, ela havia colocado à disposição do seu Senhor. Ela havia entregado ao Todo-Poderoso. O que ela tinha, pouco alimento, ela não segurou, ela não escondeu, ela não colocou no armário, não colocou debaixo da cama, mas ela foi e preparou o alimento para o profeta. E o interessante, amados, que a partir daquele momento, não mais lhe faltou o alimento. Veja como Deus faz. Quando nós entregamos o pouco que temos para o Senhor, quando nós entregamos o pouco que temos, o Senhor vem e multiplica, o Senhor te favorece, o Senhor te abençoa e certamente não te desampara. É um ensinamento poderoso, amados, muito grande para a nossa vida. É evidente que, para que isto venha à existência e seja fato, necessário que observemos a vontade do Senhor, que vivamos preceitos de Deus, que vivamos segundo a vontade do Criador. Muitas vezes, amados, nós temos visto crentes lamentando, crentes choramingando por aí. Ah, porque minha vida vai de mal a pior. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, não sei o quê. Mas, se você observar bem a vida do camarada, há uma probabilidade muito grande de não existir fidelidade. Fidelidade no seu viver. Não é o fato de alguém declarar-se crente, de alguém declarar-se membro de uma igreja que será favorecido por Deus. Mas sim o fato de ser fiel ao Senhor. Ser fiel ao Senhor em todos os aspectos da sua vida, até mesmo naqueles momentos que parece que não é possível, mas apenas confie, porque a fé é a base da nossa caminhada, é a base da nossa comunhão com o Todo-Poderoso. A mulher, a viúva de Sarepta, ela não tinha muita coisa, ela tinha pouquíssimo, era uma mulher pobre, fora da lógica aos nossos olhos, que o Senhor envia o profeta para aquela casa. Mas assim o Senhor fez para deixar um exemplo para a nossa vida. O pouco que você tem, se você colocar nas mãos do Senhor, Ele vem e Ele supre as tuas necessidades de uma forma poderosa. Outro aspecto que nós podemos colher neste exemplo é que você é conhecido por Deus. Não precisa ser alguém famoso, um pastor famoso, um bispo famoso ou coisa parecida para ser reconhecido por Deus. Apenas seja fiel. A partir do momento que você é fiel, o Senhor te conhece. Ele te reconhece. Ele te chama pelo nome e Ele te abençoa. Amém, amados? Este é um exemplo maravilhoso para a nossa vida. A segunda característica da viúva de Sarepta: não tinha esperança de passar pela fome. Ela não tinha mais esperança, irmãos, de sobreviver após aquele momento. Olha só, que coisa interessante. Olha que fato interessante. 1 Reis, capítulo 17, versículo 12, nova tradução na linguagem de hoje, diz: porém ela respondeu: juro pelo seu servo vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite no jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Veja, amados, nesta parte nós vemos que ela não tinha nada. Era uma viúva sem nada. Era uma viúva que não tinha mais nada para que pudesse se agarrar. Ela falou: vou preparar o pouco que tenho. E logo após nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Vale ressaltar, irmãos, que eles estavam passando por uma crise de chuvas. Era uma seca intensa, uma seca terrível, em que olhava para os campos e não encontrava uma folha verde sequer. Aqui no nosso município já passamos por fases parecidas. Quando você olhava para os campos e não encontrava uma folha verde sequer, a não ser uma árvore ou coisa assim. Veja como são as coisas, amados. Só que ali
era bem pior do que a seca que nós já experimentamos em nossa cidade. Muito pior. Haja vista que a terra por si só já era ruim. Uma terra seca, naturalmente já é seca. Uma terra com poucos recursos. E após uma seca tão intensa, o que sobrava? Não sobrava nada, irmãos. E a esperança, muitas vezes, ela procura fugir de nós. Essa mulher, mesmo sendo fiel ao Todo-Poderoso, fiel ao ponto de ser reconhecida, de ser lembrada por Deus, de enviar a ela o profeta, mesmo assim, irmãos, mesmo diante da sua fidelidade, ela já não tinha esperança que houvesse alimento para o dia seguinte. Às vezes acontece isso com a gente. Não no aspecto do alimento, que graças a Deus o Senhor tem nos abençoado tanto nesse aspecto. Não nesse aspecto, mas em outras situações da nossa vida, em que você olha para frente e não consegue ver nada, não consegue enxergar uma porta, não consegue ver solução. Já aconteceu isso com você? Eu acho que com todos já aconteceu de certa forma alguma coisa assim, que você olha para o horizonte e não consegue ver uma solução, não consegue ver uma forma de resolver uma causa, de resolver uma situação. Mas, amados, essa mulher, ela estava vivendo uma situação semelhante a esta. No entanto, ela foi agraciada pelo cuidado de Deus. Ela foi agraciada pelo cuidado do Senhor. No seu momento difícil, no seu momento quase de desespero, a Bíblia não diz que ela estava desesperada, porém, numa situação dessa, o desespero tende a bater a porta. Ele tende a bater a porta do coração da gente. Nesse momento, irmãos, quando aparentemente não tinha mais solução, o Senhor envia Elias. Envia Elias para, inicialmente, comer o restante que ela tinha. Veja que coisa fantástica. Inicialmente para comer o restante que ela tinha. Mas, a partir do momento que ela abriu a sua casa, abriu a sua cozinha, que ela preparou para aquele homem o alimento necessário, o Senhor a abençoou, o Senhor moveu de uma forma graciosa, poderosa, de uma forma maravilhosa na vida desta mulher. É assim que Deus faz, queridos. Muitas vezes nós estamos precisados desta ação de entregar sem questionar. Quando o Senhor te pedir, entregue sem questionar. Dê passos de fé. Ah, mas nós vamos morrer amanhã. Que morra para o Senhor. Não se preocupe. Entregue, porque o Senhor é aquele que cuida dos fiéis. O Senhor não desampara os seus. E esta mulher, irmãos, ela foi amparada pelo Todo-Poderoso. É a graça do Senhor, é o cuidado do Todo-Poderoso. Queridos, o profeta Elias foi um homem extremamente usado pelo Senhor. Um homem corajoso. Um homem que levantou-se contra reis terríveis. Acabe foi um dos piores reis de Israel. Um dos reis mais idólatra. Foi esposo da popular Jezabel. Jezabel está muito relacionada pelas igrejas com demônios. Veja que dificuldade. O momento era extremamente difícil, mas foi um homem que esperou no Senhor. Um homem que confiou. Um homem que deixou-se levar pelo Espírito Santo do Senhor. Eis aí, amados, como Deus age. Uma mulher necessitava de recursos, de uma vida. Um homem que precisava de alimento. O Senhor envia a casa que não tinha para que ali se alimentasse. E o Senhor abençoa aquela casa com fartura. E diz a Bíblia que nada faltou dentro daquela casa. A terceira característica da viúva de Sarepta era uma mulher obediente. Uma mulher que não questionava a sua situação. 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 até o 15. Ouça o que diz a palavra na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Não acabará a farinha da sua tigela,
nem faltará o azeite do seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair a chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Irmãos, olha, não dá para nós entendermos o agir de Deus. Não dá. Por mais que você procure entender o agir de Deus, a grande misericórdia do Senhor, nós não vamos entender. Nós não vamos entender o grande amor do Eterno, porque Deus age de uma forma tão graciosa, tão poderosa para com aqueles que o amam. Nós não entendemos, amados. Mas nós não estamos aqui para entender o agir de Deus. Nós não estamos aqui para entender porque Deus age desta ou daquela forma. Nós estamos aqui para experimentar a grande misericórdia de Deus, é para sermos fiéis ao Todo-Poderoso, é para nos deixar mover, nos deixar guiar, nos deixar levar pelo Espírito de Deus. É para isto que o Senhor nos levantou, para que sejamos a Ele obedientes, para que vivamos a verdade do Todo-Poderoso, para que nós possamos amá-lo acima de todas as coisas, fechar os olhos para tudo. Feche os olhos para os problemas, feche os olhos para as dificuldades, feche os olhos para tudo aquilo que levanta na tua frente. Confie no Senhor, porque Ele vai abrir os caminhos que são necessários para que nós possamos trilhar. É assim que Deus faz, amados. É desta forma que Deus faz. A Bíblia não diz que esta mulher estava ali questionando, mas Deus, ó Deus de Israel, olha só, a minha farinha está acabando, o meu azeite está acabando, amanhã não teremos nada para comer, amanhã não teremos comida, amanhã não teremos mais alimento. Ó profeta, vê como é esse teu Deus está me deixando morrer de fome. Ó profeta, esse Deus não é tão bom assim. Amados, a Bíblia não traz esse relato, mas mostra uma mulher que confiava. Não mostra uma mulher desesperada. Não mostra uma mulher que está ali sem saber o que fazer, arrancando os cabelos. Não, o Senhor mostra-nos que ela disse para o profeta Elias, eu tenho muito pouco, mas o pouco que eu tenho vou fazer. Vou fazer para ti. Amados, a partir do momento que esta mulher obedece à voz de Deus através do profeta, a partir desse momento que ela vai e prepara o alimento para o homem de Deus, o profeta diz para ela, mulher, não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará o azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva sobre a terra. Veja, queridos, esta é a grande misericórdia de Deus, é o grande agir do Senhor. Eis aí a necessidade de sermos a exemplo desta mulher, obediente aos princípios de Deus, pagarmos o preço para vivermos a verdade de Cristo, amarmos o Senhor e fecharmos os olhos para todas as coisas, porque se formos fiéis, o Senhor virá com seu amparo, com seu cuidado, com seu zelo. Se esta mulher, irmãos, se ela tivesse questionado, mas olha só, profeta, eu não tenho mais nada. Eu não tenho alimento, eu não tenho mais nada. Eu e meu filho, se eu fizer alguma coisa para ti, não sobrará nada para nós. Se ela tivesse questionado, fechado a porta da sua casa para o homem de Deus, certamente teria morrido. Não teria alimento para o dia seguinte. Não teria onde encontrar alimento. Não tinha, com certeza, dinheiro para comprar. Certamente, naquela época, muito caro. Haja vista que a fome reinava sobre aquele país. Mas mesmo assim, amados, ela entregou o pouco que tinha. Ela honrou o Senhor e Deus a fez prosperar. Eis aqui a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é aquela que você dá um cheque de 10 mil reais para receber 100.
Não é aquela que você dá uma nota de R$ 100 para receber 1.000. Não é aquela que você faz uma campanha de 7 sextas-feiras ou coisas parecidas para receber alguma coisa. A verdadeira prosperidade é amar o Senhor com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E a palavra nos diz que Ele vem e Ele supre as nossas necessidades. E Ele nos dá além daquilo que nós necessitamos. Tu precisas de prosperidade na tua vida? Não queira comprar prosperidade. Não queira comprar prosperidade. Não vá nessa história do envelopinho da bênção ou de outras situações. Não, amados. A prosperidade não se compra. Até porque Deus não necessita do nossos R$ 100, nem tampouco dos 50 ou 10.000 reais, enfim. Deus não precisa disso. Ele é dono de todas as coisas. É dono do universo. E Ele não precisa que você seja alguém que tire dinheiro do bolso, mas sim alguém que tire o pecado do coração, que tire a ganância do coração, que tire as obras da carne do coração e o ame acima de todas as coisas. Eis a fórmula da prosperidade. Queres prosperidade na tua vida? Entenda, é Deus que dá. E o Senhor faz prósperos àqueles que o amam. Entenda ainda que a prosperidade não é possuir toda a riqueza dessa terra, todo o ouro dessa terra. Mas a maior prosperidade é sermos felizes com Cristo Jesus. É possuirmos um coração alegre, um coração contente com aquilo que Deus faz. Com aquilo que o Senhor nos concede, com aquilo que Deus nos dá. O profeta Elias, irmãos, ele foi um homem extremamente fiel ao Todo-Poderoso. Um homem usado poderosamente. Até hoje nós lemos as histórias do profeta Elias, nós sabemos o que foi que Deus fez através dele. Um homem que não morreu, mas que foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Olha que espetáculo, que maravilha! Fidelidade a Deus. Mas nós não encontramos na Bíblia que naquele momento difícil, o profeta foi para o hotel 5 estrelas. Vou para o hotel 5 estrelas, vou esperar a seca passar, porque o meu Deus, que é o dono do ouro, está pagando para mim. Não, amados, ele também enfrentou as dificuldades. Ou seja, em outras palavras, a fidelidade a Deus não nos faz ricos. Não nos faz ricos, amados. A fidelidade a Deus nos faz homens usados por Ele. Homens alegres, tomados, envolvidos pela sua grande graça. E esta é a nossa maior riqueza, com certeza. O profeta Elias foi um homem extremamente rico. Rico na comunhão com o Senhor. Rico em ouvir a voz de Deus. Instrumento poderoso para levar a palavra aos reis daquela época. Sofreu em nome do Senhor. Passou momentos difíceis em nome do Senhor. Passou fome em nome do Senhor. Mas viu a glória de Deus. Eis aí o que nós devemos almejar para a nossa vida. E a quarta característica da viúva de Sarepta, que nós podemos usar para a nossa vida, usar para o nosso dia a dia. Ela foi uma mulher de muitas provações. 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 17 até o 20, depois do 22, diz: Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: Ó Senhor, meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para esta viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Versículo 22. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Amém, amados? Queridos, é interessante como essa mulher passou por provações. Primeiro, queridos,
faltava-lhe o alimento, estava acabando o seu mantimento. Certamente, se fôssemos nós, estaríamos extremamente preocupados. O que é que vamos fazer com o dia seguinte? Como vamos nos alimentar? Como vamos nos manter? Mas a Bíblia diz que ela não estava preocupada, que ela estava esperando no Senhor. Outro aspecto, depois que as coisas se acalmam, depois que há alimento na sua casa, o seu filho fica doente e morre. Seu único filho morre. Veja, amados, como as provações podem bater na porta de alguém que é fiel. Às vezes nós queremos ser isentos das dificuldades, queremos ser isentos dos problemas, gostaríamos que a nossa vida não tivesse nenhum tipo de problema. Não é assim? Quem quer problemas? Mas eu quero afirmar para vocês que Cristo disse que aqueles que o seguem, esses seriam perseguidos, passariam pelas dificuldades, teriam problemas e vai por aí. Mas o que importa, irmãos, é a fidelidade ao Senhor. Essa mulher passou por uma série de problemas, que culminou com a morte do seu filho. Mas o Senhor não a desamparou. O Senhor, irmãos, mais uma vez mostrou o seu grande amor para com ela. O profeta Elias o levou para o seu quarto, diz a Bíblia que era no primeiro andar. Era uma espécie de sobrado. E ali ele clamou ao Senhor. E o Senhor ressuscitou aquele menino. Ressuscitou aquele jovem. O Senhor pode ressuscitá-lo. O Senhor pode mudar a tua vida. O Senhor pode fazê-lo crescer, abençoá-lo em todos os aspectos. O Senhor pode abrir caminhos. O Senhor, irmãos, não tem limites para abençoar aqueles que são fiéis. Mesmo que a causa seja, aos nossos olhos, impossível. Quantas causas impossíveis, não é verdade? Como é que eu posso resolver essa situação? Você olha para um lado e olha para o outro e não consegue visualizar uma solução plausível. Como posso resolver? Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa causa, as nossas dificuldades, o Senhor, Ele tem soluções. Ele tem soluções para a tua vida. Mas é preciso entender, irmãos, que há um preço. Tudo na vida tem um preço. Não há nada sem preço. Inclusive a salvação. A salvação tem um preço. Primeiro custou a vida de Cristo. O seu sangue derramado numa cruz. Mas custa-nos esforço. Eu tenho que esforçar-me para viver a palavra. Para ser fiel ao Todo-Poderoso. Eu tenho que me esforçar para agradar o Senhor em todos os aspectos, para andar em fidelidade ao Mestre, porque se eu não me esforçar, serei levados pelas ondas desse mundo muito louco. Eu tenho que me esforçar para não dar lugar aos vícios. Eu tenho que me esforçar para não dar lugar à pornografia. Eu tenho que me esforçar para não dar lugar ao adultério, por exemplo, e vai por aí, são 1000 exemplos. Coisas ruins é que não faltam diante de nós. O mundo, amados, te coloca um caminho de coisas ruins. Mas cabe a nós o esforço para não aceitarmos as coisas ruins que são oferecidas pelo maligno, que são colocadas diante de nós pelo diabo. Quando nós somos fiéis ao Todo-Poderoso, Ele vem, Ele nos honra, Ele nos fortalece, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá condições de andar, Ele nos abençoa, Ele te abençoa, Ele te faz forte. E mesmo que teu filho morra, ou seja, mesmo que teu problema seja tão difícil quanto a morte, há uma solução. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que não tem limites. Nada é extremamente difícil para o nosso Deus. Na verdade, nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Tudo está ao seu alcance. Tudo está diante dos seus olhos. E Ele, com certeza, pode mudar a nossa sorte. Amados, esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Uma palavra para que você possa meditar. Esperar no Senhor, confiar no Senhor, entregar-se ao Todo-Poderoso a ponto de ser usado como aquela mulher foi usada pelo Senhor. Uma mulher que creu
E Deus viu a sua fé. Deus a abençoou, moveu na sua existência. Vemos ainda, irmãos, que aprendemos que é preciso ter esperança, mesmo quando a porta parece que não se abre. Tenha esperança no Senhor. Confie em Deus. Ele não desampara aqueles que são fiéis. A chave é fidelidade. A fórmula chama-se fidelidade. Fidelidade. Outro aspecto que nós aprendemos com a viúva foi não questionar. Nunca questione Deus. Como é comum nós abrirmos o bocão cheio de dentes e falarmos, mas Deus, por quê? Por que Deus? Ah, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Quantas vezes fazemos isso, não é? Quando chove, mas Deus, por que está chovendo? Olha a minha estrada. Quando para de chover, mas Deus, por que não chove? Olha os campos. Quando ficamos doentes, mas Deus, por que eu estou doente? Quando estamos com muita saúde, aí você nem lembra de Deus. E vai por aí, amados. Nós somos ruins por natureza. Entenda isso. Nós somos ruins. E temos que nos esforçar para sermos transformados e feitos em bons pelo Senhor. Só Deus pode mudar a nossa sorte. Mas não questione, seja fiel. Nos momentos difíceis, não questione Deus, seja fiel. Outro aspecto que nós precisamos entender, as provações, elas virão. Por mais fiel que você seja, serás provado. Jesus, amados, é o maior exemplo de fidelidade. Eu creio que sobre a face da terra não houve um homem tão fiel quanto Cristo. Talvez chegou próximo, mas Jesus era 100% fiel. Mas ele foi provado continuamente, dia após dia. Não só por um problema, mas por todo o inferno. Satanás e todos os seus demônios, todo santo dia, ao acordar, colocava diante de Jesus 1000 provações para que ele tropeçasse. Nós muitas vezes romantizamos a vida de Cristo. Nós achamos que Jesus era assim, levantava de manhã, aí ele ia fazer aquela oração tão bonita, ó Pai, não sei o quê, ó meu Deus, não sei o quê. Aí ele saía flutuando. Aí as águas na frente, eu vou andar por cima das águas mesmo, eu andava por cima das águas. Eu vou voando. Não é assim que a gente pensa? A gente não consegue ver Jesus como ele de fato é. Jesus, amados, ele era provado à exaustão todo santo dia. Ele carregava uma missão. A maior missão confiada a um homem. Jesus estava como homem sobre a face da terra. A maior missão, a missão de salvação. E Satanás, o seu inimigo, sabia da missão de Jesus. E as dificuldades na vida de Jesus iniciou-se quando ele ainda estava no ventre. Foi preciso que eles fugissem. E foge Maria e José para um lado e foge para o outro. Eis quando começou os problemas de Cristo Jesus. E não foi diferente. Todo santo dia, Jesus foi provado. Ele acordava de manhã, sua comunhão verdadeiramente com o Senhor é inquestionável. Mas, no restante do dia, sempre tinha as provações diante dele. Não pense que era diferente. E essas provações foram tão intensas que o levou a uma cruz, uma morte de cruz. E ele foi crucificado. Veja como Jesus sofreu. Amados, se tu és fiel, prepara-te, serás provado. As provações virão, mas elas são formas para que nós possamos crescer nessa comunhão com o Senhor. Crescermos com Todo-Poderoso. Amém, amados? A história da viúva de Sarepta ensina-nos que o nosso caminho precisa estar sob a direção de Deus.
sob a direção de Deus. E que nem tudo aquilo que parece óbvio é desta forma que Deus vai fazer. Mas o Senhor faz acontecer o necessário da forma que Ele achar conveniente. E que nós possamos estar com o nosso coração aberto, com a nossa vida aberta para o mover de Deus. E certamente seremos felizes enquanto vivermos essa comunhão com o Mestre. Amém, amados? Que Deus nos abençoe de uma forma grandiosa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, por esta palavra e pedirmos que tu venhas aplicá-la à nossa vida, para que possamos dia após dia vivenciar a tua verdade, como esta mulher vivenciou, Senhor, como este homem de Deus vivenciou, e assim sermos vencedores sobre as dificuldades que surgem na nossa vida. Abençoe a estes que estão ouvindo esta palavra. Abençoe a estes que hão de ouvi-la, Senhor. Que seja uma palavra de transformação na vida daquele que a ouvir, na nossa vida, Senhor. Esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos. Vivos, vivos, o nosso Deus. Mensagem 899.